Eu acho que todo mundo que tem funcionários ou gerentes que coordenam uma equipe, líderes, né, que coordenam equipes, tem alguns problemas em comum, né? Você tem um funcionário, por exemplo, que é excelente no que ele faz, mas ele não consegue se relacionar com os amigos, com as pessoas, com a equipe que ele está trabalhando. Ou ainda, você tem um funcionário que ele cria muita discórdia, ele o tempo todo, quando ele chega na empresa, o clima pesa. É difícil de você conseguir canalizar alguma atividade com ele ou agrupar a equipe junto com ele, porque é uma pessoa que sempre, ao invés de ser agregadora, né, ele vai estar sempre brigando, sempre criando discórdia, sempre criando fofoca, sempre criando algum problema dentro da tua empresa. E ele também dita regras, por exemplo, do que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer e como ele quer fazer. Ele tem rompantes de instabilidade emocional frequentemente. Se você tem algum funcionário, por exemplo, que frequentemente larga tudo e vai embora, amanhã eu não venho, e impõe muitos limites para você, ou ele impõe muitas vontades dele para você, tem que ter um pouco de cuidado com isso aí, chama atenção. Frequentemente ele mistura os problemas pessoais dele com os problemas do trabalho, ele chega com os problemas de casa e acaba vindo para o trabalho com a cabeça quente e acaba descontando nos colegas de trabalho toda aquela frustração ou aqueles problemas que ele teve em casa, ou problemas pessoais com vizinho, com amigo, enfim, com filho, com esposa, marido, enfim, qualquer coisa. E principalmente se ele é um funcionário que ele se autovaloriza a ponto de achar que a empresa depende dele, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, se você tem alguma pessoa na sua equipe que se encaixa nesse perfil que eu acabei de falar para você, você precisa ouvir essa live sobre soft skills, porque com certeza você vai ter muito para aprender sobre como gerir e como se antenar para os soft skills. Tá? Mas enfim, vamos começar a entrar então nos termos técnicos mesmo. Quando a gente contrata uma pessoa, geralmente a gente pede para a pessoa um currículo, né? Pede um portfólio, pede o histórico da pessoa, onde ela já trabalhou, o que ela de fato faz, né? Mas a gente esquece muitas vezes de fazer uma entrevista ou não faz a entrevista de contratação muito canalizada para descobrir os soft skills dessa pessoa. Gente, soft skills nada mais é do que as habilidades comportamentais daquela pessoa, certo? Aqui na nossa empresa a gente montou um roteirozinho muito simples, onde a gente pergunta para a pessoa algumas situações, do tipo, se você fosse caixa de um supermercado, ou desculpa, se você fosse ao supermercado e o caixa te desse um troco errado, a maior para você, como você se comportaria? Então, ali, quando as pessoas começam a responder isso, você tem que ficar muito atento e você consegue captar, primeiro, se a pessoa está falando a verdade ou não, pela expressão do olho, pela forma como ela olha para você, como a forma como ela se porta para você, se ela está te falando a verdade ou se ela está só querendo te dar uma enrolada, né? E outra situação você precisa conseguir avaliar nessa conversa com esse pretenso candidato qual é o objetivo dele dentro da tua empresa, entende? Porque se a pessoa está só motivada pelo dinheiro, por exemplo, ela não está motivada pelo espírito de equipe, ela não tem empatia, ela normalmente não tem... Enfim, ali você consegue avaliar o comportamento dessa pessoa, tá? Então eu vou explicar para vocês os soft skills, os 6 principais que a gente avalia aqui dentro, os que a gente pesquisa no mercado também, enfim, os que a gente já implantou e que de certa forma eles funcionam, né? Funcionam muito bem. E depois eu vou contar uma história para vocês, uma história real do que aconteceu aqui, de como a gente aplicou isso e como a gente já chegou a demitir pessoas, várias, não uma só, por conta dos soft skills, tá bom? Então assim, primeiro item: colaboração, saber trabalhar bem em grupo. Para você conseguir contratar uma pessoa, e não adianta numa entrevista de emprego você, por exemplo, falar para a pessoa assim, que legal, você gosta de trabalhar em equipe? Eu gosto muito. Sei lá, você acredita nisso? Ou a pessoa dizer assim, eu sim, eu trabalho em equipe, nossa, o último emprego que eu estava, eu trabalhava com mais 2 pessoas, a gente trocava as tarefas, fazia uma ajuda
simultânea para todo mundo, quando, e o que aconteceu no caso, aí eu faço perguntas fora, assim, né, se você, por exemplo, visse uma cena de uma mulher sendo agredida na rua, qual seria a sua reação? Então, um exemplo muito prático como esse, aí a pessoa vai dizer, não, eu não me envolveria porque não é uma questão comigo, ou ele diria assim, não, eu me envolveria, eu iria lá e separar e ajudar a mulher. Segunda opção. E a terceira opção é a pessoa dizer assim, não, eu ia ajudar a mulher. Se vocês entenderam a primeira percepção, ele já deixou muito claro que ele não teria essa empatia, essa colaboração com a outra pessoa, que não é diretamente ligada a ele. Primeiro insight. Segundo insight, se ele responder, não, eu ajudaria, o que é isso? Com entonação, com força de vontade, realmente com indignação à agressão que estava acontecendo, você já consegue filtrar, peraí, ele tem uma questão de sensibilidade para com o próximo, então ele é sensível às causas que não são diretamente ligadas a ele. E a terceira é a pessoa que está trabalhada para te responder aquilo, que diz assim, não, eu iria ajudar. Onde você percebe que a pessoa, na expressão, no tom da pessoa, que ela não está falando a verdade, ela não está falando aquilo que ela de fato vai fazer. Tá? Então, essa é a forma como a gente avalia essas soft skills. Aqui dentro da empresa a gente faz isso, a gente faz perguntas fora de situações corriqueiras, e o método como a gente pergunta de uma maneira rápida e dinâmica, a gente acaba deixando a pessoa sem muito tempo para responder. Esse que é o mais importante, tá? Então a pessoa precisa responder aquilo que vem na cabeça dela naquela hora, ela não pode ficar simplesmente pensando, refletindo longamente sobre isso, porque dá tempo da pessoa interpretar o que o entrevistador está querendo com aquilo ali. Tá? Segundo, flexibilidade, saber se adaptar às mudanças. Eu acho que no ano de 2020, quem não teve flexibilidade certamente teve muita dificuldade, né? A gente tem um negócio que foi severamente atingido pela pandemia e a gente precisa dessa flexibilidade. E se os nossos funcionários, nossos colaboradores não forem proativos e sensíveis a essa mudança, essas adaptações, eu não teria conseguido, por exemplo, aqui sobreviver a esse período de praticamente um ano com a empresa parada ou engatinhando como a gente está agora, né? A partir de fevereiro que a gente vai conseguir normalizar nossas atividades. A gente ainda não está com as atividades totalmente normais, tá? Então essa flexibilidade é algo extremamente importante, né? Algumas pessoas chamam de resiliência, né? A capacidade de se adaptar, de se reinventar e de seguir depois de uma catástrofe, depois de uma tragédia, depois de uma pandemia, né? Trabalhar sob pressão é o outro item. Quem aqui, por exemplo, não trabalha sob pressão? É muito difícil você ter alguma empresa em que você possa simplesmente deixar tudo muito livre, né? A gente tenta ser o mais tranquilo possível para criar um ambiente de trabalho agradável, para que as pessoas se sintam motivadas, se sintam acolhidas, que elas realmente queiram trabalhar aqui, que elas queiram, que elas tenham a sua autonomia também. Mas a cobrança precisa acontecer, né? E tem dias que o volume de trabalho é imenso, tem dias que o volume de trabalho é mais tranquilo, né? Então, na verdade, a pressão, ela acontece do nada, como eu contei na live de hoje de manhã, que a gente enfrentou aquela enchente, que foi do nada, a gente não tinha como se programar, né? A gente não tinha a pandemia, ninguém se programou para a pandemia, né? Então, na verdade, é uma pressão muito grande que a gente enfrenta e que os funcionários enfrentam junto conosco. Não é só o empresário, o empregador, o empreendedor que enfrenta isso. Os funcionários enfrentam esses novos desafios, né? Até o próprio item da flexibilidade de se adaptar às mudanças, a própria mudança já gera um desafio de pressão para algumas pessoas, né? Encarar algo novo para muita gente é algo surreal, a pessoa fica desnorteada, ela não gosta, sai da zona de conforto dela, né? Uma comunicação eficaz. Já tinha aquele ditado de que quem não se comunica se trombica, né? Mas é muito verídico isso, e eu vejo que a comunicação, não só na área de vendas, tá? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente quer logo falar de área de vendas. Então, mesmo a comunicação interna, para a área processual, para a área de recursos humanos, a área operacional, para a área de vendas nem se fala, para a área financeira com os outros setores. Então, mudou um pouco o conceito das empresas de que cada um só faz do seu setor. A gente precisa se comunicar entre os setores, né? Então, tem muitas vertentes justamente que falam que a gente precisa ser polivalente, precisa ter uma comunicação extremamente eficaz, porque o financeiro precisa saber
das estratégias de vendas, a estratégia de vendas precisa comunicar o operacional, isso tem que estar interligado. Para muitas pessoas isso parece óbvio, mas há pouco tempo atrás as empresas geriam por setores, nós geríamos por setores. Gerente financeiro, toca o financeiro, gerente de RH, toca o RH, gerente comercial, toca o comercial. E a gente eventualmente se conversava informalmente, mas agora as empresas buscam alinhar isso de uma maneira tão séria, né? Então, por quê? Porque entenderam que a comunicação entre os setores, a comunicação com o cliente interno e cliente externo é extremamente importante. Então, a gente precisa que as pessoas saibam se comunicar, né? Que elas saibam se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, de uma maneira direta, né? Sem muita enrolação, porque também ninguém tem muito tempo a perder. Então a comunicação precisa ser algo realmente eficaz, extremamente eficaz. E orientação para os resultados, que é justamente as pessoas que estão focadas não em vir para o trabalho porque precisam do salário. Eu preciso muito desse emprego, por favor me arruma esse emprego. Será que ele é um candidato que realmente quer trabalhar para você? Será que ele é uma pessoa que realmente quer agregar no teu time, que está focado em te dar resultado, em ter resultado? Ou ele só está focado em receber o salário do mês para pagar as contas do mês porque ele está num ato de desespero, né? Então isso a gente precisa, enquanto avaliador de colaboradores, seja na contratação ou seja de colaboradores que já estão fazendo parte do seu time, isso é muito importante, gente. O soft skills não se aplica somente a colaboradores que você vai contratar, mas você também precisa conseguir identificar as habilidades dessa pessoa que já faz parte do seu time, tá? Então você precisa olhar para dentro do seu time e buscar as pessoas que têm essas habilidades, encaixar elas no melhor setor possível e avaliar se vale a pena que essas pessoas continuem participando do teu quadro de colaboradores, tá? Então o soft skills ele é para contratações futuras, ele também é para as contratações, para as pessoas já efetivadas na sua empresa, tá? E por último, o último item então é a liderança. Eu acho que a pessoa que tem essas habilidades emocionais, ela precisa, ela tem que conseguir se relacionar com as pessoas, ela tem orientação para os resultados, ela tem um poder de liderança e de influenciar, de engajar as outras pessoas da equipe naturalmente, tá? Mas você deve estar se pensando assim, mas Peter, isso aqui é só para líderes. Não, não é só para líderes. Claro que quando a gente vai contratar um líder, quando a gente vai precisar de alguém para gerenciar alguma tarefa, ela vai ter que ter uns soft skills mais aflorados. Talvez uma pessoa para ingressar num time, não numa função de liderança, não precise preencher todos esses requisitos que eu acabei de falar. Mas certamente essa pessoa precisa ter pelo menos a metade disso aqui. Porque se você contratar pessoas hoje que não têm a metade disso aqui, você não consegue ter um time realmente engajado, você não consegue orientar a tua empresa para os resultados que você quer, tá? Então é muito importante que a gente consiga, com essas pequenas perguntas que eu falei aí no início, que a gente consiga identificar os soft skills daquela pessoa que a gente quer contratar e os soft skills da pessoa que está gerenciando um time. Por exemplo, você vai fazer uma promoção interna dentro do teu quadro funcionário, você precisa achar um líder para tocar alguma área, aconteceu comigo recentemente. Você vai analisando o perfil da pessoa, você vai conversando com a pessoa, você vai fazendo perguntas que não tem nada a ver diretamente com o trabalho, que são perguntas subjetivas, né? Onde você vai conhecendo as habilidades emocionais da pessoa, até como ela se relaciona com sua esposa, seu marido, seus filhos, se tiver, sobrinhos, pais, enfim, com alguns amigos. Qual é o tipo de hobby que a pessoa tem? Você já consegue perceber mais ou menos os soft skills daquela pessoa, certo? Se for uma pessoa, por exemplo, que tem um hobby, por exemplo, sei lá, vamos gerar um exemplo para vocês aqui. O hobby da pessoa é jogar xadrez. Cara, um soft skills dessa pessoa certamente vai ser trabalhar sob pressão muitas vezes, né? E também ele conseguir uma flexibilidade, porque o xadrez te dá isso, certo? Ele te dá uma flexibilidade de repente o jogo pode mudar com uma jogada só, e é uma pessoa estrategista, é uma pessoa que vai estar pensando lá na frente, é uma pessoa que vai ter um olhar como um todo. Então você consegue extrair
desses hobbies, por exemplo, de uma pessoa, você já consegue extrair se a pessoa tem soft skills para determinada vaga ou não, tá? Por que é tão importante a gente atentar para os soft skills quando a gente vai contratar ou gerenciar uma equipe? Primeiro, caso que já aconteceu dentro da nossa empresa, a gente tinha uma pessoa que era extremamente capaz tecnicamente, tinha um currículo super bom, tinha um salário super bom para o mercado, né, diante do mercado, com a forma como ele ocupava. Era uma pessoa que dava jeito em muitos problemas, ele resolvia problemas, ele, quando estava emocionalmente bem, ele resolvia todos os problemas. Então vocês estão começando a sentir, nessa última frase, estava emocionalmente bem, ele conseguia resolver todos os problemas? Eu, enquanto empresa, eu não posso ficar à mercê das emoções das pessoas que trabalham na minha equipe. Eu não posso ficar dependendo da pessoa estar bem ou mal emocionalmente naquele dia. Se brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com o marido, enfim, não vai render no trabalho. E é aquele dia que eu preciso terminar determinada tarefa, que eu preciso botar aquele ônibus para rodar, que eu preciso terminar aquele produto, que eu preciso entregar para aquele cliente, que eu preciso responder aquele e-mail. Então não é possível que a gente fique à mercê dessas instabilidades. Eu acho que isso é um grande problema e um grande desafio, principalmente das gerações mais novas que ingressam no mercado, que a gente tem visto que são pessoas extremamente qualificadas, que vieram com uma graduação melhor, talvez, né, modificada, porque a gente vai se aprimorando, as universidades vão aprimorando, as escolas vão se aprimorando, as pessoas têm mais facilidade, por exemplo, com coisas digitais, então acabam vindo com um plus bem legal aí, vem com um bônus muito interessante nas suas capacidades técnicas, mas muitas vezes desistem no primeiro problema, não sabem lidar com pressão, ou não sabem liderar, querem ser liderados, mas não querem ter a pressão. Ou ainda assim, eles querem ter uma orientação por resultados para eles, mas não para a empresa, ou não conseguem se comunicar de uma maneira eficaz para que aquilo se traduza em resultados. Então a gente realmente identifica, principalmente, isso não é uma crítica, isso é uma análise de mercado, e também não são todos os casos, né? A gente tem gente muito boa, gente excelente e indiferente da idade. Mas o que a gente tem visto é justamente isso, que a geração mais nova, eles estão extremamente impacientes, né? E que na primeira pressão eles caem fora. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a empresa passar por um processo de contratação, de demissão é caro, é oneroso, toma tempo, toma dinheiro. Então, na verdade, a gente precisa conseguir avaliar esse perfil da pessoa da melhor maneira antes e também, principalmente, se a pessoa já faz parte da tua equipe de trabalho, você precisa conseguir avaliar se essa pessoa deve permanecer na sua empresa ou não. Aquilo que eu estava falando antes, daquela pessoa que era extremamente competente, que almejava um cargo de liderança e que o tempo todo me pedia esse cargo de liderança e eu tinha extensas conversas, diálogos com essa pessoa, de orientação, até de alterações, de mudanças, de benefícios que trouxe para a empresa com o seu conhecimento técnico, não dá para negar que acontecia, mas a pessoa ela não poderia jamais liderar ninguém, ela não tinha essas competências emocionais para poder liderar alguém. Tá? Então a pessoa era instável, quando tinha muita pressão, caía fora, amanhã eu não venho, eu estou estressado, me cobrou demais. Ou, eu tenho perfil de liderança, mas era uma liderança impositiva, não era uma liderança de dizer, vem cá, eu vou te mostrar como faz. Faz assim, deixa eu te mostrar isso aqui está errado. Não, a pessoa retinha o conhecimento só para ela e dizia, eu não vou passar aquilo que eu passei anos estudando para outras pessoas. Por incrível que pareça, a pessoa não queria transmitir conhecimento, a pessoa não queria que as outras pessoas soubessem nada, porque ela queria se resguardar e resguardar a função dela. Vocês estão entendendo a diferença do que a gente busca, do que a gente almeja dentro de um time, dentro de uma equipe, dentro de um líder principalmente? E essa pessoa que não queria transmitir o conhecimento, queria ser um líder. Então, o que faltava para ela? Conhecimento técnico. Se você analisar o currículo dele, é excelente.
mas o que falta para ele são os soft skills, as habilidades comportamentais daquela pessoa, as habilidades emocionais daquela pessoa. E isso é algo que pode ser desenvolvido. Eu não sou psicólogo para falar sobre isso, né? Mas com certeza isso pode ser desenvolvido. Eu acho que todas as nossas emoções, todos os nossos comportamentos podem ser desenvolvidos, mas Freud já dizia que a gente não muda totalmente. Então a gente precisa conhecer as habilidades comportamentais daquela pessoa e ver se ela se encaixa na cultura da tua empresa, se ela se encaixa naquela função a qual você está buscando alguém, seja num recrutamento interno, seja num recrutamento externo. Não existe o certo e o errado, não existe assim, esse comportamento está errado, esse comportamento está certo. Não existe isso. Acho que a gente precisa se desenvolver quanto à estabilidade emocional, quanto a saber lidar com pressão, mas sempre vai haver uma pessoa que é mais sensível à pressão e outra pessoa que é menos sensível à pressão. Isso é natural, isso é inerente à natureza humana. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um perfil e cabe a você, enquanto empreendedor, empresário, área do RH, conseguir identificar esse perfil em cima dos soft skills, certo? Então, a gente, voltando ao assunto daquele funcionário, o que aconteceu? Eu comecei a identificar de que ele não tinha todas as habilidades comportamentais para exercer a função ao qual ele almejava, ele não estava satisfeito com a função a qual ele ocupava, ele queria mais. Tá? Ele queria resultado, mas ao mesmo tempo, quando ele estava emocionalmente instável, ele não vinha e não gerava resultado. Ele geria as regras conforme ele queria, se supervalorizava e isso acabava prejudicando as outras pessoas do time, da equipe. Então muita gente dizia, ele pode tudo, porque só ele sabe, né? E aí começou a dá problema no ambiente organizacional, e quem está me acompanhando aqui, eu já falei um pouco sobre clima organizacional e como isso é extremamente prejudicial. E quanto mais tempo a gente demora para identificar isso, se a pessoa já faz parte do nosso time, mais prejuízo ela vai te causando dentro da tua empresa, sem que muitas vezes você perceba. E aí a gente fica naquela situação, exatamente o que aconteceu conosco. Mas sem ele a gente não vai conseguir desempenhar tal tarefa. Mas sem ele a gente não vai conseguir dar conta da demanda que tem ali, porque ele é produtivo. Será que era produtivo? Então, depois de um longo trabalho de conhecimento, percebendo que os soft skills dele estava no limbo, que não era a pessoa ideal para trabalhar ali naquele local, que já estava na hora de dar uma reciclada naquela pessoa, e tentando exaustivamente conversar com ele, fazer com que ele se adequasse ou que ele mudasse a visão dele, para que a gente conseguisse então treiná-lo e dirigi-lo para aquela situação, o que foi totalmente em vão, a gente culminou na demissão daquela pessoa, logicamente. E eu digo para vocês que esse processo todo levou mais de 2 anos. Mais de 2 anos não por minha vontade, mas a vontade também do gerente do setor, que não queria que a gente demitisse ele, porque enxergava nele só o conhecimento técnico, e isso de fato era real, ele não estava enganado, né? O conhecimento técnico daquela pessoa era muito bom, mas ele não tinha as habilidades comportamentais para trabalhar naquela área, e ele acabou com o nosso setor, né? Acabou com o nosso setor. E a gente teve que fazer um planejamento, porque como era um salário alto, era muito tempo de casa, a gente teve que fazer um planejamento para poder fazer a demissão dessa pessoa. Mas existem alguns estudiosos da área de administração que dizem, já desde a minha época de pós-graduação, a gente aprendia muito sobre isso, e eu vivenciei isso dentro da empresa. Então prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês, porque eu vivenciei isso, e hoje, depois de 5 anos disso ter acontecido, eu vejo o quão importante é essa frase, que é justamente demore para contratar e demita rápido. Demore para contratar e demita rápido. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você contratar uma pessoa, você precisa exaustivamente analisar aquela pessoa.
Tá? Claro, dentro dos limites. Você pede o currículo, você conversa com a pessoa, você coloca a pessoa sobre uma situação de estresse. Por que muitas contratações de multinacionais as pessoas fazem dinâmicas de grupo para ver como a pessoa desenvolve o seu comportamento? Então, na verdade, o soft skills é algo que vem há muito tempo já e que muitas empresas ainda não se antenaram de que é extremamente importante. Só analisa o currículo, eu estou precisando da vaga, não veio outra pessoa, coloca ali. Mas é 90% de chance que não vai dar certo. E depois qual vai ser o teu preço a pagar por isso? Porque a demissão é muito cara. Então a pessoa vai te causar problema dentro da organização, a pessoa vai ser ingerenciável, a pessoa não vai saber gerenciar, a pessoa não vai saber se comunicar, a pessoa vai criar discórdia e a pessoa vai te gerar um prejuízo na hora que você tiver que demitir, porque aí a pessoa vai dizer, eu não vou pedir demissão. E aí você sabe, empregador, que para você poder demitir alguém é extremamente caro. Então, por isso que é extremamente importante que a gente analise isso com antecedência. Eu entrei aqui na empresa em 2007 para 2008 e nós tínhamos um histórico muito grande de funcionários que estão há muitos anos conosco. Gente que está 40, 41 anos conosco, 25, 35, muita gente acima de 10 anos trabalhando conosco. E isso é uma realidade muito diferente da realidade brasileira. A rotatividade é muito grande dentro das empresas e aqui não é assim, felizmente. Tá? Porém, nunca foi dado muita atenção para as habilidades comportamentais desses funcionários. Sempre foi tentado contornar, tentado conversar, postergar e muitas vezes empurrar com a barriga. E não façam isso. Não empurrem um problema com a barriga. Né? Tentem resolver, custe o que custar. A melhor forma é a verdade e a ação rápida. Tá? A melhor forma é sempre falar a verdade e agir rápido. Se você não agir rápido para resolver o problema, ele só vai crescer de tamanho. E se você não falar a verdade, for sincero com a outra pessoa, por que ela está sendo desligada ou por que talvez ela não vai ser promovida, você nunca vai conseguir com que aquela pessoa evolua como ser humano. E muitas vezes uma demissão pode sim ser uma chance daquela pessoa evoluir. Talvez aquela pessoa não estava no ambiente certo, ela não estava no local certo, ela não estava no momento emocional certo. Ou talvez não soubemos, os dois lados não souberam avaliar as habilidades comportamentais daquela pessoa e saber se ela se encaixa definitivamente naquela função. Então, às vezes a demissão é libertadora. Ela é libertadora para os dois lados, ela é libertadora para a pessoa que foi demitida e para a empresa, que vai poder se reorganizar e vai poder respirar de novo e tirar aquele clima pesado. Nós vivenciamos isso em 2015 e eu falo para vocês com uma segurança tremenda. Não demorem para demitir. Se de fato a pessoa não se encaixa, se você tentou, se você primeiro avaliou os soft skills dessa pessoa, se ela te causa os problemas que eu mencionei no início dessa live, não demore para demitir. Ah, mas a minha empresa não tem o fluxo financeiro para isso. Em 2015, gente, eu demiti 36% da nossa folha de pagamento. 36% dos nossos funcionários foram desligados no ano de 2015. E foram muitos, não digo todos, mas muitos, principalmente por uma não compatibilização com os soft skills e a função a qual eles ocupavam. Tá? A legislação brasileira não permite que você mude a pessoa de função, sim, mas não de salário. E às vezes a pessoa não tem habilidade para estar naquela função, ela foi promovida por não termos avaliado anteriormente essa questão dos soft skills, das habilidades da pessoa, ela foi promovida, aconteceu, e eu que entrei com o barco em andamento, com o negócio mais ou menos o negócio rodando, eu não tinha outra alternativa para corrigir isso a não ser fazer esse desligamento e peraí, vamos parar tudo, vamos começar tudo do zero de novo, tá? Então assim, foi libertador para a empresa, foi libertador para o funcionário, para os funcionários, certamente. Talvez nem todos, alguns sofreram mais, outros sofreram menos. Para a empresa também foi muito ruim esse processo, porque
onerou o nosso caixa severamente, né? Mas é aquilo que eu falei hoje na live da manhã, há males que vem para o bem, né? A gente precisa, não há tempestade que dure para sempre, não há bonança que dure para sempre. Então a gente precisa sim traçar a nossa meta, saber qual é o nosso objetivo e agir. Nem que os tempos turbulentos estejam próximos a acontecer ou estamos no meio de um tempo turbulento, mas a gente precisa agir, a gente não pode demorar para agir. Então naquele ano, em 2015, ao invés de comprar um ônibus novo, por exemplo, a gente decidiu captar recursos em banco para poder fazer o desligamento de 36% da nossa folha de pagamentos. Tá? Então, assim, foi uma decisão muito difícil, eu falo para vocês hoje com certeza, e é isso que eu quero contar para vocês, justamente assim, às vezes a gente se vê diante de uma situação difícil, de uma situação que a gente não sabe qual é a tomada de decisão, e que se você for pedir para qualquer pessoa da área, a pessoa vai dizer, mas você analisou a planilha tal, a matriz tal, você fez isso, você fez o planejamento, você fez o plano de negócios, a pessoa fica confusa, fica louca. Porque é muita coisa no dia a dia. A vida de empreendedor não é fácil, a vida de empresário não é fácil. E eu não estou reclamando. Eu só estou dizendo para vocês que é natural para você, é natural para mim, é natural para várias pessoas. Ou para todas, né? Que empreendem e que têm seus próprios negócios. Do pequeno ao grande, o tamanho dos problemas só aumenta. Aumenta com a proporção da empresa. Então, às vezes, quando a gente olha uma empresa enorme, gigantona, a gente pensa, nossa, que legal aquela empresa. Os problemas dela são na mesma proporção. Tá? E se ela não usar as mesmas estratégias que eu estou compartilhando com vocês, desde já, nos pequenos detalhes, eu estou falando de um único item, que é o soft skills na contratação ou no recrutamento interno da sua empresa. Se você não avaliar, se você não reparar isso no dia a dia dos seus funcionários dentro da tua empresa, é mais um item que vai te jogar para trás, que vai te derrubar, que vai te puxar para trás. Mas não é isso que vai ser decisivo na minha empresa. Não, não vai. Eu desafio a todo mundo que tem uma empresa a listar um único item que é o fundamental para a saúde da sua empresa. Todo mundo vai dizer, é dinheiro, vendas, marketing forte, carteira de clientes, capital humano. Entre todos esses que eu citei, você consegue decidir entre um só? Você consegue me dizer qual deles é o mais importante? Eu não consigo. Porque a administração, a gestão empresarial, ela é um somatório de pequenos itens que vão te guiando. Mas para você saber o caminho, você tem que ter as metas e o teu plano bem definido. E quando você se depara numa situação como essa que eu narrei para vocês agora, de pessoas da tua equipe que não estão remando para a mesma direção do teu planejamento, das tuas metas, você precisa tirar essa pessoa. Se você está numa canoa e tem 3 remos de cada lado, 6 pessoas remando, se uma não remar certo da mesma maneira, vai dar problema. O barco não vai para o lugar certo. Você vai capotar, vai virar o barco, vai dar qualquer problema. Então a gente precisa ter uma equipe alinhada. E as pessoas que não estiverem alinhadas, elas precisam ser desligadas. Para o bem da empresa e para o bem da pessoa. E às vezes a pessoa também já está tão cansada daquela empresa. Isso não quer dizer que a empresa é uma má empresa, isso não quer dizer que o empregador é ruim, isso não quer dizer que a pessoa é um mau profissional, isso quer dizer que não tem compatibilidade, ou não tem mais. As empresas não são engessadas, a gente não está num circuito engessado. Aquilo que serviu há 2 anos atrás pode não servir mais hoje. Eu falei isso na live de hoje de manhã. Aquilo que para nós foi aplicado há 10 anos atrás mudou completamente hoje. Nesse último ano mudou completamente, né? Então a gente precisa essa capacidade de adaptação. Imagina se a minha equipe não tivesse essa capacidade de adaptação. Se eu não tivesse uma meta estruturada, um objetivo mesmo a curto prazo. Eu falei para todo mundo no início da pandemia, eu reuni os funcionários e dizia, gente, a gente só quer sobreviver à pandemia. Ninguém aqui está pensando em rentabilidade, em crescer, em melhorar faturamento, ninguém está querendo pensar nisso, eu só quero sobreviver. E uma das coisas que, nesse momento de pandemia, e aí vem a questão da reciprocidade, da empatia que eu falei, dos soft skills, e essa empatia tem que ser recíproca.
entre empregado e empregador, uma das coisas que para mim foi o primordial era me preocupar em demitir o mínimo de pessoas possíveis na pandemia. E aí muita gente deve estar pensando, mas espera aí, o Peter acabou de falar que a demissão é boa, que ela é libertadora para as duas partes, mas na pandemia demitir o mínimo possível. Sim, o mínimo possível, porque lá no início da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia que nós íamos ficar um ano fora, um ano praticamente nessa situação, mais de um ano nós vamos ficar, né? Então ninguém sabia, a instabilidade é muito grande, a pressão, lembra da pressão que eu falei para vocês? A pressão era muito forte. Então eu precisava ter a empatia, eu precisava ter os soft skills da liderança, da comunicação eficaz, em falar para os meus funcionários, para os colaboradores, para a minha equipe, em dizer, gente, calma. Nós vamos tomar as decisões necessárias para salvar a empresa, porque todos dependemos dela, e nós vamos fazer com que mínimo de pessoas necessárias tenham que ser demitidas. Nós vamos esgotar todas as outras alternativas, férias, banco de horas, aí depois veio a redução de jornada, que foi primeiro para 1 mês, depois 3 meses, depois 6 meses, e esgotamos até a última para demitir o mínimo de pessoas necessárias. E aí, o meu soft skills da empatia, eu comecei a chamar algumas pessoas individualmente na nossa empresa e dizer para elas assim, olha, se você tiver alguma outra oportunidade de trabalho, isso quando a gente já esgotou, já estava esgotando, já estávamos indo para o último recurso que tínhamos, eu disse, se quem tiver uma oportunidade de trabalho fora daqui, porque aí alguns setores já estavam retornando mais às atividades, né? O nosso setor do transporte, turismo, que a gente atua, estava muito em declínio, ainda está operando, a gente está operando com nem 50% da capacidade. Mas alguns setores, indústrias, alguns setores cresceram, alguns retornaram logo e precisaram captar mão de obra de novo. Então eu cheguei para os meus liderados, mesmo pessoas boas que eu não queria que saíssem da empresa, mas que nesse momento ia ser libertador para eles. E ia ser libertador para mim, porque eu não teria mais essa conta para pagar. E libertador para eles, porque ele não estaria mais naquela instabilidade, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Então, se você, empregador, empresário, comerciante, prestador de serviço, tem colaboradores com você, essa empatia, esse comportamento de liderança, saber lidar com a pressão, ter uma comunicação eficaz e se orientar para os resultados é fundamental para você poder se manter vivo no mercado. Essa pandemia, ela nos provou que se você não for flexível, não for resiliente, se você não tiver o espírito de colaboração, você não sobreviveria. Então muita gente me pergunta, mas Peter, o que vocês fizeram para conseguir sobreviver sem um endividamento muito alto durante a pandemia que varreu muitas empresas? E eu digo para vocês, eu utilizei os soft skills. Eu apliquei tudo isso que eu acabei de elencar para vocês. Eu comecei a ter diálogo, fazer a comunicação eficaz, comecei a ter empatia, me colocar no lugar do outro, comecei a desenvolver a equipe, o senso de colaboração. Durante uma pandemia, vamos fechar um olho, vamos fazer isso aqui dessa maneira. Esse aqui não é a sua função, vamos te trocar de função. Vamos para você poder fazer isso aqui, enquanto para a empresa não precisar contratar naquele setor, porque no seu está sobrando gente. Das pessoas que porventura quiseram sair da empresa, pensaram, não, eu já sou aposentado, eu vou sair da empresa porque eu tenho a minha renda mínima garantida, mas essas outras pessoas não, se perderem o emprego, vão estar numa situação pior que eu. E depois, se a empresa se retomar, a gente retorna ao trabalho. E essa foi a grande promessa que eu fiz para todos eles, e eu vou cumprir se eu conseguir. Se eu conseguir retomar a demanda, né? Mas essas pessoas que tiveram essa empatia são as primeiras pessoas que eu vou chamar para voltar a trabalhar conosco, assim que as coisas normalizarem de novo. Então, gente, o importante que eu quis passar para vocês hoje é como um termo que talvez muitos não tenham ouvido falar ainda, como a gente tem
como a gente aplica e a gente usa isso no dia a dia, mas muitas vezes a gente não sabe organizar essa ideia. Então o meu papel aqui é organizar isso para que você não tenha esse conteúdo solto, tá? Que você possa aplicar esses itens dos soft skills enquanto empregador e que você consiga identificar eles, não todos, mas os que você precisa para determinada vaga, para os recrutamentos futuros que você fizer, seja interno e seja externo. É muito importante, pessoal, que a gente consiga identificar isso nas pessoas para que a gente consiga ter um time assertivo. E como eu citei também antes, o capital humano das empresas é talvez uma das coisas mais importantes. Ele certamente é uma das coisas mais importantes. Eu não saberia dizer ao qual ele se sobrepõe ou não. Mas ainda assim, você precisa saber como aplicar isso e saber que talvez isso que você aplica e identifica no dia a dia tem que ser uma tomada de decisão rápida, porque eu queria que naquela época alguém dissesse para mim, demita, se a pessoa não está engajada, se ela não tem as habilidades comportamentais para aquela vaga, demita. Ninguém me falou isso naquela ocasião. E eu fui segurando, mas a empresa, como que eu vou treinar outra pessoa? Como que eu vou... as outras pessoas vão se desmotivar porque eu demiti o cara que tinha mais conhecimento técnico. Isso era um ponto muito importante que diziam para mim, mas como que você vai querer demitir a pessoa que mais tem conhecimento técnico? Como que você vai querer motivar outras pessoas para fazer treinamento, curso e se desenvolver se você demite as pessoas que mais se treinam e se capacitam? E aí? Qual foi a minha ideia? Conversar. O que eu falei antes para vocês? A verdade sempre. E ação rápida. Assim que eu tive a liberação por parte dos sócios em poder fazer o desligamento, eu fiz o desligamento no dia. Eu não esperei. Por quê? Ação rápida. Assim que eu desliguei esta pessoa e ela saiu no mesmo dia, eu não dei o aviso prévio, eu indenizei o aviso prévio, porque eu precisava cortar o mal pela raiz logo. Isso tinha se arrastado por 2 anos. Assim que eu demiti essa pessoa, eu fiz uma reunião com a equipe a qual ele pertencia. E sem expor a pessoa, sem falar diretamente da pessoa, eu justifiquei o que eu esperava daquela equipe. Procedimentos. E eu falei o que era importante para a pessoa ter para ocupar aquela vaga. O que a pessoa precisa fazer para ser merecedora daquela função. Quais eram os resultados que eu queria naquela área. E as pessoas, sem que eu precisasse citar nome, sem que eu precisasse entrar e falar diretamente da pessoa que foi desligada, eles entenderam. Entenderam perfeitamente como eu estava enxergando e o que eu queria naquele local, e cada um, porque você percebe isso, as pessoas ficavam durante a reunião pensando, e muitas vezes com um olho mais arregalado, ouvindo o que eu estava dizendo, e estavam pensando, nossa, alguns até vieram me dizer isso depois, agora eu entendi porque vocês demitiram ele. Tudo bem. A gente não expõe ninguém, certo? Mas é muito importante que você deixe muito claro para as pessoas o que você quer dentro da sua empresa. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Eu queria dar esse conteúdo para vocês, porque são coisas que eu não tive a oportunidade de ouvir na ocasião, e o empreendedor, o empresário, ele é um ser solitário por si só. E essas decisões são geralmente difíceis e geralmente saem de uma pessoa só. Por mais que você tenha liberação de um conselho, talvez a estrutura da empresa seja maior, mas a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas ou médias empresas em que o gestor acaba tomando essas decisões sozinho. Então foi um momento difícil, e hoje eu vejo o quão libertador é e quanto aprendizado eu tive com isso, e hoje eu não cometo mais esses erros. Então eu não quero que vocês percam 2 anos como eu perdi, eu não quero que vocês gastem energia, tempo, dinheiro trabalhando clima organizacional, treinamento, engajamento de equipe, conversa, diálogo, dinâmicas de grupo, qualquer coisa para poder integrar as pessoas, se você demorar para tomar essas atitudes. Tá? E a demissão faz parte delas.